irmãos, com a paz do Senhor? Pode se assentar. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Romanos. Romanos, o capítulo de número 1, o versículo de número 1. Essa manhã iremos falar um pouquinho sobre algo que, ao passar do tempo, acabou sendo um pouco banalizada, esquecido, deixado de dar importância. Nós faremos menção sobre a nossa identidade. A identidade. Muitas pessoas acabaram perdendo a sua identidade de quem eram, de quem é, e não estão dando importância para a sua própria identidade. O tema dessa mensagem é: qual é a sua identidade? Como tema e como uma pergunta para que a gente possa refletir. Qual que está sendo a minha identidade nos dias atuais? Nós precisamos nos atentar em nossa identidade, pois estamos aqui para representar apenas um nome, que é o de Jesus. Então a nossa função é mostrar para esse mundo, mostrar para as pessoas quem Jesus é. Ele confiou esse papel a nós. E para isso nós precisamos ter uma identidade, ter um posicionamento para realizar isso. Romanos 1, versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma epístola para a igreja que estava em Roma. E quando você vai escrever algo a alguém, primeiro você precisa se apresentar. O apóstolo Paulo, então, começa colocando o seu nome, Paulo. Ali ele estava informando quem ele era. Havia uma necessidade das pessoas que estavam recebendo essa epístola de saber quem estava escrevendo para eles. Paulo, ele era alguém muito conhecido, ele tinha uma importância naquela época. E até hoje, ele é conhecido pelo maior implantador de igrejas que houve nessa terra. Então ele era alguém de muita importância e de muito conhecimento. Paulo, ele sabia de muita coisa. Então, para alguém escrever algo para outra pessoa, primeiro ele precisa se apresentar, para mostrar para quem está recebendo a epístola a importância que ele tem e o saber que ele tem. Apóstolo Paulo então começa se apresentando: eu sou Paulo, sou eu que estou escrevendo a vocês. E ele se identifica com 3 características. Primeiro ele coloca: servo de Jesus Cristo. Sua segunda característica que ele se identifica é com o seu chamado de apóstolo. E a terceira é que ele é alguém separado para o Evangelho. Apóstolo Paulo, ele começa de uma forma muito bonita: servo de Jesus Cristo. E essa palavra servo, derivada do grego, vem trazer um sentido de alguém que está sujeito à vontade e totalmente à disposição de outra pessoa. Então um servo, ele é alguém que não tem vontade própria, porque ele está sujeito a uma ordenança, sujeito a uma vontade do seu senhor, do seu mestre. O servo, ele obedece à vontade do seu senhor, às ordens do seu senhor. E Paulo compreende que ele servia a Jesus Cristo. Como um escravo serve ao Senhor, devoto ao seu Senhor. Ele abriu mão de suas próprias vontades para realizar as vontades de Jesus. Ele abriu mão do que ele queria para fazer o que Jesus queria na vida dele. E o termo que o apóstolo Paulo utiliza como servo, às vezes a gente pode olhar e falar: nossa, mas é alguém que sofre, que padece. E realmente, um servo, ele acaba sofrendo,
porque ele não tem a sua vontade própria. Mas aqui Paulo, ele enfatiza que ele é um servo de Jesus Cristo. E ele traz o saber que ele é alguém, um servo, não por obrigação, mas por vontade própria. Ele está dizendo que ele é servo de Jesus pela sua própria vontade. Em Atos 9 nós vemos a história de Paulo. Ele relata como ele teve esse encontro com Jesus. Um dia uma luz raiou em seu caminho, ele caiu de seu cavalo e ele começou a escutar a voz de Jesus. E esse foi o encontro que ele teve. E ali ele começou a entender que ele era servo de Jesus. E pela vida de Paulo nós vemos ele sofrendo bastante por pregar o Evangelho. Vemos ele apanhando, vemos ele sendo humilhado por simplesmente estar pregando o Evangelho de Cristo. Mas mesmo assim ele não parou, mesmo assim ele continuou pregando o Evangelho, porque ele entendia que ele precisava ser servo de Jesus. Ele poderia simplesmente ter abandonado o Evangelho e falado: eu não vou ficar sofrendo por simplesmente pregar a palavra de Jesus, eu vou abandonar tudo. Ele poderia fazer isso, mas por vontade própria ele falou: eu vou suportar, porque mais vale pregar a Cristo do que ser crucificado. Mais vale eu falar sobre Cristo do que ser humilhado. Eu posso morrer à espada, eu posso morrer de qualquer forma, como muitos mártires tiveram, mas o mais importante era pregar a Cristo. E o apóstolo Paulo, ele entendia que ele era esse servo, sujeito à vontade de Jesus. Paulo entendia que Jesus pagou um preço pela sua vida. Entendeu que Jesus comprou a Paulo de uma forma onde ninguém podia comprar. E por isso ele o serviu. Paulo reconhecia o preço que Jesus teve que pagar pela vida dele. E é por isso que ele está sujeito a ser servo de Jesus. E sendo sujeito a Jesus, quando você é servo de Jesus, você ganha alguns afazeres, algumas obrigações. E Paulo entendeu que ele recebeu algo que ele precisava cumprir, que era o seu chamado de apóstolo. Então ele continua dizendo na carta: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Paulo descobriu qual era o seu chamado, recebeu e aceitou o seu chamado. Ele se identificava como alguém que foi chamado para algo. Eu fui escolhido e eu preciso fazer o que eu fui escolhido para fazer. Então ele tinha necessidade de realizar essa função de apóstolo. E Paulo, ele recebe o seu chamado em Atos 9, onde ele relata a sua história, que foi quando ele teve aquela luz brilhou em seu rosto, e ele começou a ouvir Jesus, e Jesus o chama. E ali ele entende a sua função, ali ele entende a sua obrigação como servo, de ser um apóstolo. E o apóstolo, ele é um mensageiro, ele é encarregado de levar a palavra que alguém entregou para ele. Então não é a palavra que ele quer, mas é a palavra que o seu Senhor entregou a ele. O apóstolo Paulo tinha a obrigação de levar a palavra de Jesus para todas as pessoas. Não era a palavra que Paulo queria, não era a palavra que Paulo muitas vezes desejava, porque nós vamos ver pela história dele, que quando ele contava sobre o Evangelho de Jesus, ele sofria, ele apanhava. E quem aqui gosta de apanhar? Ninguém gosta. Ninguém gosta de sofrer. Então Paulo pode até não estar querendo falar sobre o Evangelho porque ele iria sofrer, mas ele sabia da importância que ele precisava anunciar Cristo, porque ele foi chamado para anunciar a palavra para todas as pessoas, para os gentios, para os judeus, para os reis, para os necessitados, independente. Ele foi chamado
para falar sobre Cristo. Esse era o chamado de apóstolo Paulo. E qual é o seu chamado? Não, você não está aqui só por estar. Cristo te chamou e tem um motivo. Para hoje eu estar aqui pregando, precisa ter alguém aí recebendo a palavra. Para hoje alguém vir louvar, precisa ter alguém tocando para trazer uma boa música. Então não adianta só ter pregador e não ter quem escuta a palavra. Não adianta ter músicos que sabem tocar diversas músicas, mas não ter alguém para cantar. Mas não tem alguém para receber. Então há uma necessidade, há um chamado de Deus para a sua vida. E aí você pode falar, mas aí tem gente que prega, tem gente que dirige culto, e eu estou só aqui, sentadinho no meu canto. Sim, porque não chegou o seu momento ainda, é o seu momento de aprender. Eu passei por uma fase em minha vida, onde eu estava ainda na sonoplastia, e eu falava com Deus, Deus, é somente isso que o Senhor tem para a minha vida? Não é um papel muito fácil ficar na sonoplastia, mas eu falava com Deus e falava, eu não quero ficar só na sonoplastia. Eu quero fazer mais coisas. Eu quero realizar mais coisas dentro da igreja. Mas aí Deus chegou para mim e falou, não é o seu momento. É o seu momento de ficar sentado e aprender. E quando chegar o seu momento, você vai começar a seguir o seu chamado. E hoje eu entendo a necessidade de eu estar aí sentado, lá na sonoplastia, aprendendo sobre a palavra. Porque hoje eu posso estar aqui cumprindo com o meu chamado. E há uma necessidade de você entender isso na sua vida. Talvez você está falando, Deus, eu quero fazer tanta coisa. Deus, eu quero realizar diversas coisas em sua casa. Mas ainda não chegou o momento certo. É o momento de aprender. Para alguém falar, primeiro ele tem que ouvir. Para eu estar aqui pregando, primeiro eu tive que estar sentado ouvindo a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo reconheceu o seu chamado como apóstolo. Depois de muita confusão que teve em sua vida, ele reconheceu o seu chamado e seguiu com o seu chamado. E alguém que reconhece o seu chamado e alguém que segue com o que Cristo chamou, ele tem que ser diferente. E Paulo ele conclui o versículo de número 1 dizendo, separado para o evangelho de Deus. Paulo ele sabia que era alguém que foi separado para realizar algo. Alguém que não se misturava com as outras coisas, mas somente com o evangelho. Separado é você ser separado de uma forma natural ou de uma forma preparada. Então tem certos momentos na nossa vida que a gente vai perceber, olha, antes eu estava nisso e agora isso está para lá e eu estou para cá, eu fui separado e de uma forma que eu nem percebi. Você acaba sendo separado de algumas ações de uma forma natural, mas também você pode ser separado de uma forma preparada. Agora eu faço isso, então eu não posso andar fazendo aquilo. Então eu preciso me separar, me distanciar. Separar para o evangelho, ser separado para o evangelho de Cristo, é abandonar algumas coisas, é negar algumas outras coisas em sua vida. Paulo, ele foi alguém que foi separado para o evangelho de Cristo. É alguém que foi afastado por divergências de informações. Os fariseus naquela época pregavam uma coisa totalmente diferente do que Jesus pregava. Paulo, ele era alguém que pregava essas coisas que os fariseus pregavam, diferente de Jesus. Mas a partir de seu encontro com Jesus Cristo, ele entendeu que ele precisava ser afastado dessas coisas. E entendeu que precisava pregar sobre o evangelho. Havia uma divergência de informações entre os fariseus e Jesus Cristo.
havia essa divergência na vida de Paulo e de Jesus. E a partir do momento que Paulo foi chamado, ele precisou se unir a Jesus e abandonar as antigas religiões, as antigas informações que ele tinha. Porque o que Jesus pregava era totalmente diferente com o que Paulo vivia. Então ele se tornou separado para o Evangelho de Cristo. As viagens que Paulo fazia, as cartas que Paulo escrevia, suas ações, os trabalhos que ele realizava, era tudo para Jesus. Não era pela sua vontade, mas era tudo para pregar o nome de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. E a vida de Paulo era devota a Jesus. E nós precisamos seguir esse exemplo. A identidade de Paulo era alguém que foi separado, era alguém que era diferente, que pregava o Evangelho. Mateus 5, o capítulo 5, versículo 13 e 14, vai dizer: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Você é a diferença dessa terra, por ser cristão, por seguir a Cristo. Você é a luz para essa terra, porque é você que vai mostrar para as pessoas o caminho de Jesus, o caminho a seguir. Eu sou o responsável por fazer a diferença na vida dos meus amigos, na vida dos meus conhecidos. Eu sou responsável por mostrar o caminho para as pessoas seguir, que é o caminho de Jesus. Então nós fomos separados para o Evangelho de Jesus Cristo, separados para fazer a diferença. Essa é a identidade de Paulo, alguém que foi escolhido e alguém que colocou um posicionamento em sua vida para ser como Cristo. Apóstolo Paulo, a identidade dele é servo de Jesus, é um apóstolo que foi chamado, que foi separado para o Evangelho. E nós devemos ter a nossa identidade de alguém que foi chamado para o Evangelho de Cristo. Só que infelizmente nós vemos no mundo atual muitas pessoas que têm a sua identidade de cristão, mas dependendo do meio onde ela está, essa identidade acaba sendo mudada, acaba sendo contaminada pelas coisas que o mundo oferece. E quando nós falamos sobre uma identidade onde as pessoas tentam mudar, me remete a Daniel. Lá em Daniel, o versículo de número 7 e 8, do primeiro capítulo, nós vemos dizendo: e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui é uma outra identidade, uma outra pessoa. Daniel, ele era um príncipe, e ele teve o desprazer de ver a sua cidade natal ser invadida por Nabucodonosor. E ele vê algumas coisas sendo destruídas, vê algumas coisas acontecendo. Mas o rei da Babilônia não queria destruir completamente aquela cidade. Ele não queria destruir completamente Jerusalém. O objetivo não era destruir a cidade, mas o objetivo de Nabucodonosor era retirar as mentes pensantes daquela cidade, para levar para a Babilônia. Eram as mentes pensantes e as mentes mais novas. Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, ainda sendo jovens. E ali, a Babilônia
decidiu transformar esses jovens. Eles queriam mudar a identidade de Daniel. A primeira mudança que eles tentaram fazer foi trocar o nome de Daniel. Era muito comum antigamente cada nome ter um significado. E esse significado normalmente estava ligado a algo que contemplava a Deus. Então muitos nomes que nós vemos na Bíblia sempre têm um significado por trás que exalta a Deus, que fala sobre Deus. E quando o rei Nabucodonosor chega e tenta trocar o nome deles, ele estava trocando um nome que exaltava a Deus para um nome que exaltaria os seus deuses pagãos. Então essa foi a primeira mudança que a Babilônia tentou fazer na vida de Daniel. Trocar o seu nome. Porque trocando o seu nome é trocar quem você é, quem você representa. Trocando o nome de Daniel, trocava quem ele representava e o que ele significava. E a segunda mudança que eles tentaram realizar foi na alimentação de Daniel. Daniel, ele tinha sua alimentação específica. Ele não comeria qualquer coisa. Ele tinha um regime específico para a sua vida. E quando chega na Babilônia, eles querem propor alguns alimentos. E era muito comum nesses lugares, principalmente a deuses pagãos, todo o alimento daquele lugar ser santificado para esses deuses. Então a Babilônia oferecia os alimentos, mas antes deles comerem, eles santificavam o alimento para os deuses pagãos dele. E Daniel, ele sabia disso, e ele decide não se contaminar. Porque é na mesa aonde ele se alimentaria que começaria a mudança de sua cultura. Se ele deixasse se alimentar pelas iguarias do rei, ele começaria a exaltar os deuses pagãos, porque todo aquele alimento era santificado para eles. E isso estaria sendo declarado na vida de Daniel, um abandono à sua ideologia, um abandono a quem ele era, um abandono a quem ele servia. Então ele não podia comer essas iguarias do rei, porque ele estaria declarando em sua vida o abandono a Jesus, o abandono a Deus. Então, com o seu regime, com a sua alimentação, ele mantinha um vínculo com Deus, uma vida com Deus, pois o que ele comia era devoto a Deus, era santificado somente a Deus. Então ele não se deixa contaminar, ele não se deixa ser mudado pelas iguarias, e por isso que ele coloca um posicionamento em sua vida, de não se contaminar. Eles tentaram mudar a cultura de Daniel. Daniel, ele era alguém jovem, e é mais fácil você mudar a perspectiva de um jovem do que alguém que já é mais experiente, que já é mais vivido. Porque é no início, na juventude, aonde você vai criar uns parâmetros, umas bases para se seguir em sua vida. Então todo mundo começa com uma matriz do que é certo e do que é errado. E conforme vai chegando outras informações, a gente vai comparando com a matriz de nossa vida. Será que isso está mais para o certo? Será que isso está mais para o errado? E assim que a gente vai criando a experiência. Daniel estava em sua juventude, e a ideia da Babilônia era mudar a Daniel, para que quando ele viesse a ser mais maduro, ele seguisse a Babilônia, seguisse a cultura daquele lugar. Mas Daniel, muito sabiamente, ele não se deixa contaminar. Na vida dele, ele teve que passar por alguns estudos. Ele era alguém inteligente, alguém esperto. E a Babilônia oferecia para ele muitos estudos, muitos professores que iriam ensinar a cultura daquele lugar para Daniel. E como um jovem, um conhecedor,
como alguém curioso. Ele começa a estudar, mas uma coisa que ele não perdeu foi a sua essência de cristão. Uma coisa que ele não perdeu foi a sua servidão a Deus. Ele poderia estar aprendendo coisas novas, diversas coisas novas, mas ele nunca abandonaria o que ele aprendeu na sua juventude, que era servir somente a Deus. E nós precisamos ter essa maturidade de Daniel, porque mesmo sendo jovem, ele era alguém muito inteligente, muito maduro, porque ele entendia a necessidade de não abandonar os princípios de um servente a Deus. E nós precisamos nos basear dessa forma, porque o mundo ele vai tentar nos falar diversas coisas, nos ensinar diversas coisas, e se a gente começar a dar brecha e não se posicionar perante a isso, nós vamos começar a dar ouvidos ao que o mundo diz. E como cristão, eu e você não podemos dar ouvido ao que o mundo diz. Eu e você precisamos seguir o caminho que Jesus nos deu, seguir aos seus ensinamentos. Muitas pessoas vão vir tentar te ensinar muitas coisas, que podem até parecer boa, que podem até aos seus olhos falar, nossa, isso é interessante, mas muitas vezes será para a sua condenação. Então nós precisamos colocar um posicionamento em nossa vida. Daniel, ele teve um posicionamento em sua vida, não se contaminar, independente do lugar onde ele estava. Daniel estava na Babilônia, não era o lugar onde ele queria estar, porque ele foi levado à força. Mas aonde ele estava, mesmo sendo um lugar onde ele não queria, ele estava com alguém que ele queria. Ele podia estar no pior lugar do mundo, mas o importante era estar com Deus. E ele entendeu isso em sua vida, e por isso que ele decidiu não se contaminar. Você pode ser levado para muitos lugares, que às vezes você não vai querer estar, que às vezes você não vai gostar, mas leve consigo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te blindar, é Ele que vai te sustentar. Assim como Ele fez com Daniel, assim o posicionamento de Daniel foi não se contaminar. É esse posicionamento que nós precisamos ter em nossa vida. Não se contaminar com as coisas que o mundo nos oferece. Então há uma necessidade de nós colocarmos um posicionamento. E quando nós colocamos um posicionamento em nossa vida, nós criamos a nossa identidade como um servo de Jesus. A nossa identidade é separado para o Evangelho. Quando nós falamos sobre identidade, nós pensamos em quem nós somos, quem nós representamos, o que fazemos. Isso representa a nossa identidade. Assim como Paulo, precisamos ser servos de Jesus e seguir os seus caminhos, as suas vontades. Assim como Daniel, devemos ter o posicionamento de não nos contaminar. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Temos um caminho a se seguir, um exemplo para nos espelhar. Muitos relatos bíblicos e aprendizados que estão para nos ensinar a nos parecer mais com Jesus. A nossa identidade deve ser servo do Senhor, e ela não pode ser alterada de forma alguma, independente do que acontecer. Paulo teve a sua vida dolorosa, apanhou por pregar o Evangelho, mas mesmo assim não mudou quem ele era. Mesmo assim ele colocou um posicionamento em si, em continuar seguindo a Jesus. Em nossa vida receberemos muitas propostas que aos nossos olhos parecem ser ótimas, assim como aconteceu com Daniel.
em ter um estudo com os professores mais sábios, mas na realidade eram propostas ruins, porque ensinariam algo que levaria ele à condenação. Onde iriam mudar a Daniel, e ele impediu ser mudado. E por isso ele negou. Por isso ele não deixou ser contaminado pelas iguarias do rei. Nem tudo o que recebemos é de Deus. O diabo ele tentou a Jesus no deserto e falou: olha, se tu se prostrar a mim, eu te dou esse reino todo para você. Mas Jesus não se prostrou. Então o diabo ele tem o poder de te dar algumas coisas para a sua vida. Tem o poder de te dar riquezas, bens materiais. E quando a gente olha isso, nós falamos: nossa, o carro do ano, o celular mais chique, o terno mais caro, isso parece ser muito bom, mas às vezes vai nos levar à condenação, às vezes vai nos levar à queda. A nossa identidade, quem nós somos, é mais precioso do que um simples momento. Não troque a sua identidade de cristão por algo que parece ser bom, mas que na realidade é ruim. Nossa identidade é servo do Senhor, seja na fornalha, seja na dor, seja no mar, independente de onde for, a identidade deve ser mantida. Independente de onde eu estiver, eu sou servo de Jesus. Independente da dor, eu sirvo a Jesus. Eu posso estar na fornalha, mas eu sirvo a Jesus e não abandono, não renego a minha fé, porque eu estou firmado na rocha que é Jesus. A sua identidade é um cristão, servente a Jesus. O seu caminho é o caminho de Jesus. A nossa identidade é servo do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, entenda, a minha identidade é servo de Jesus. Gabriel, servo do Senhor Jesus, chamado como pregador da Bereana, mas eu vou seguir, porque eu sou separado para o Evangelho de Jesus. Qual a sua identidade? Seja servo do Senhor Jesus, independente do chamado, eu sou servo, independente se estou aqui em cima ou se estou aí embaixo aprendendo, sou servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho. Nessa manhã, entenda, servo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda ao Senhor, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.